Só então, essa planilha, ela tem uma coluna com o código da cidade, o nome da cidade, número de veículos, passeio 2007, número de acidente de trânsito com vítimas do 2007. Então, essa planilha tem algumas informações e essas informações elas serão inseridas através de um formulário. Então, são 4 dados: o código da cidade, o nome da cidade, o número de veículos de passeio 2007 que tem na cidade e o número de acidente de trânsito com vítimas em 2007. Então vamos abrir a barra desenvolvedor. Aqui nós vamos então inserir um formulário, ok? Um formulário, né? Muito bem. Então, a princípio, esse formulário ele tem inicialmente um label, tem um label aqui. Então o label seria, aqui vamos colocar então LBL código. No caption dele vamos colocar então o que? Código da cidade. A fonte, vamos colocar a fonte então 12, ok? Após o caption vamos colocar text box. O text box então, o nome do text box seria texto código, por exemplo. A fonte seria tamanho 12. Além do código, nós temos que definir aqui o LBL, o nome. Então aqui eu tenho o nome da cidade. A fonte, tamanho 12. Temos que colocar aqui text box então, a princípio tamanho 12 também, e o nome seria um text nome. Muito bem. Além disso, nós temos que colocar como informação então, aqui seria LBL quantidade, por exemplo, onde vamos inserir aqui a quantidade de veículos. Quantidade de veículos. A fonte também, tamanho 12. Vamos colocar a quantidade de veículos aqui. Vamos puxar um pouquinho mais para trás. Muito bem. Bom, então temos basicamente três dados que vamos inserir no formulário. Temos aí o código da cidade, a quantidade de veículos. Essa quantidade de veículos é um valor numérico. Vamos colocar 12, por exemplo. E, além da quantidade de veículos, nós temos que colocar aqui, vamos copiar aqui, ó, Ctrl C. Vamos colar aqui a quantidade de acidentes, né? Então, copiamos errado aqui. É esse, mais esse aqui. Então, vamos colocar a quantidade de acidentes. Quantidade de acidentes. Puxando um pouquinho para cá. Vamos colocar a fonte 12 e quantidade de veículos. Então, aqui acidentes, né? Então, LBL acidentes e quantidade de acidentes.
acidentes. O text box seria então text acidentes. Aqui eu tenho text veículos. Então, a princípio, temos os elementos. Muito bem. Colocamos o botãozinho de OK. Então seria botão OK. O caption dele seria OK. E a fonte, por exemplo, tamanho 16. Então, temos um formulário, né? O nome do formulário é userform 1. O caption dele, por exemplo, seria uma estatística de veículos, por exemplo. Estatística de veículos, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, a ideia é que ao executarmos então, né, esse formulário, a ideia seria inserir os dados aqui, né? Então, o código da cidade, o nome da cidade, número de veículos de passeio e quantidade de acidentes. Ok? No clique do botão OK. Muito bem. Então, para isso, 2 cliques no mouse, no botão OK. Então, inicialmente, a gente tem a variável fileRow as integer, ok? A variável fileRow, ela permite que nós tenhamos a quantidade de linhas, então é cells o quê? Rows.count, vírgula 1, ponto end, ponto row, end o quê? XL up, contando de baixo para cima. E aí nós temos então fileRow é igual a fileRow mais 1. Muito bem. Então, nós temos cells fileRow, vírgula 1, ponto value, é o text código, ponto text, text código, ponto text. Ok? Muito bem. Cells fileRow, vírgula 2, ponto value, é igual text nome, ponto text. Depois, cells fileRow, vírgula 3, ponto value, é igual text veículo, ponto text. E cells fileRow, vírgula 4, value é igual a text acidente, ponto text. Bom, então a princípio eu tenho essas informações e vamos conferir no formulário. Então aqui eu tenho aqui, ó, text código, text nome, text veículo, veículos. Então vamos acertar aqui, né? Então aqui é veículo, text veículo, aqui é text acidente, então é text acidente, aqui é um text nome, e aqui é um text código, Muito bem, então a ideia do formulário é inserir os dados baseado nos text box que nós temos aqui. Então,
conferindo texto código, texto nome, texto veículo e texto acidente. Bom, isso aqui não tem, vamos tirar daqui. Então, podemos executar aqui e verificar o que acontece. Código 10, imaginamos que seja a cidade de Franca, quantidade de veículos 123.4, 12. Botão OK. Muito bem. Então apareceu o código da cidade, o nome, quantidade de veículos e acidente. Ok? Vamos imaginar que eu tenha aqui um outro código, por exemplo, né? Piraci, por exemplo, quantidade de veículos, sei lá, 123 e acidente 10, por exemplo. Então, nós observamos que ele está alimentando, né, de certa forma, a planilha. Uma outra questão interessante também que convém observar é que ao digitar então os dados do formulário, eles passam automaticamente para a planilha no clique do OK, só que os dados permanecem. Os dados permanecem, né? Ou seja, além de lançar, eles permanecem na planilha. Muito bem. Para que nós pudéssemos então fazer uma pequena alteração, né? Nós podemos então fazer a seguinte situação, né? Ou seja, o teste código ponto teste é igual ao espaço em branco, teste nome ponto teste é igual a espaço em branco, o teste veículo ponto teste é igual a espaço em branco e teste acidente ponto teste é igual a espaço em branco. Muito bem. Então a ideia aqui é justamente ao fazer a inserção de dados, por exemplo, IBA, tem lá mesma quantidade, 23, ok, vai inserir os dados, inseriu e ele automaticamente a princípio zera a planilha. Ok? Então, recapitulando os pontos, aqui eu tenho um texto, né? Na verdade, esse é um label, né? Aqui eu tenho uma caixa de texto, aqui eu tenho um botão, e o código, a princípio, ele tem essas informações. No caso, se eu quiser valor numérico, por exemplo, inteiro para o código, eu coloco um cint. O que o cint faz? Ele faz a conversão de um dado que a princípio seria string, né, em inteiro. Da mesma forma aqui, né? Cint, quantidade de veículos, a quantidade de veículos também para inteiro. E cint aqui também, mudando para inteiro. Não reflete de uma forma específica na execução do nosso algoritmo, mas nós temos a certeza de que o dado que vamos inserir aqui vai ser realmente um número, né? Então, aqui eu tenho números e aqui eu tenho números. E aqui eu tenho números também. Então, eu tenho a certeza de que esses dados que estão aqui são números. Então, eu faço uma conversão explícita, usando o comando cint, né, dentro do código do VBA. Então, esse processo nos permite evitar problemas futuros com relação à questão de eventuais operações que poderiam ser feitas com essas variáveis.